todos com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Convido você agora para lermos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Somente o versículo de número 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que toda a Bíblia, a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, toda a Bíblia, ela existe para revelar Jesus. Quem sabe disso? Diga amém. Jesus está revelado em toda a Bíblia. E a Bíblia revela Jesus e apresenta Ele como Salvador da humanidade através da sua morte na cruz. E na cruz, o que aconteceu ali na cruz é uma mensagem de Deus que está em toda a Bíblia para ficar claro, sabido, entendido para toda pessoa que tomar conhecimento do Cristo que morreu na cruz. Ele deve entender duas coisas: o quanto Deus ama o pecador. Ninguém nunca imaginou que Deus iria tão longe pelo perdido pecador, até a cruz. E isso ficou claro ali na cruz. E a outra coisa que ficou claro na cruz para todo mundo é o quanto Deus odeia o pecado. Quando você vê a crueldade que Cristo sofreu na cruz, sendo Ele o Filho de Deus, o Deus humanizado, você vai perguntar por quê? Aí a Bíblia vai dizer que é porque Ele assumiu os nossos pecados. E o pecado, onde quer que ele esteja, ele recebe o juízo de Deus. E ele estava agora na vida do Filho de Deus. Ele não tinha pecado dele, mas ele assumiu o nosso. E quando Deus viu Jesus com pecado sobre a vida dele, ele teve aquele fim que vocês viram na cruz do Calvário. Ele aceitou ir para a cruz pelos nossos pecados, e mesmo ele se voluntariando, não tendo pecado próprio, sendo Jesus o Filho de Deus, por causa do pecado, ele teve aquele fim na cruz do Calvário. Muito bem. Daí nós temos como introdução uma primeira lição. Se na vida de Jesus, que não tinha pecado pessoal, quando Deus viu o pecado na vida dele, ele teve aquele fim, você pode imaginar em qualquer outra vida onde Deus ver pecado? Qual será o fim dele? Esta é a mensagem da cruz, esta é a mensagem da Bíblia. Então, muitas pessoas que já viveram mais próximas de Deus do que nós, ou que foram historicamente mais importantes do que nós, quando elas manifestaram na vida delas o desejo de acolher, aceitar, viver com um pecado favorito qualquer, Deus sempre agiu contra essa vida com o mesmo rigor que ele tem com o pecado, desde quando Adão pecou, e mesmo sendo Adão uma criatura amada de Deus, criado para refletir a glória de Deus, mas quando ele desobedeceu, o próprio Deus o expulsou da sua presença. Então, queridos, nós vamos meditar hoje sobre esse tema, os pecados favoritos. Talvez você não sabe ainda, mas talvez você tenha algum pecado favorito. O adjetivo favorito quer dizer amado, com preferência, né? Aquele pecado que você não aceita falar sobre ele, que você, mesmo sabendo que é pecado, você o mantém. Porque ele é amado, porque ele é favorito. Porque você o ama com preferência.
junto com o texto de João 1, 29 que nós lemos, eu quero fazê-los lembrar, porque vocês são um texto que vocês conhecem, no capítulo 8 do Evangelho de João, no começo do capítulo, é aquele texto que Jesus coloca diante dele uma mulher flagrada em adultério. E os religiosos dizem, Moisés mandou apedrejar, e o que o senhor vai fazer agora? Era uma cilada para Jesus. E Jesus falou, eu não vou condená-la. Isso era um absurdo para os religiosos da época. Como que uma mulher flagrada, de acordo com as testemunhas de Moisés, com a lei de Moisés, como que ele não vai condená-la? Ele tem que condená-la. E Jesus não condenou, perguntou dos acusadores, os irmãos conhecem o texto, mas ele falou para a mulher, vai e não peques mais. No capítulo 5 do Evangelho de João, é aquele texto que Jesus cura um paralítico que estava há 38 anos na beira do tanque, 38 anos. E Jesus passa pelo tanque de Betesda e o cura, e depois o encontra de novo e falou, olha, agora que você já está curado, vai e não peques mais, para não te acontecer alguma coisa pior. Juntando esses três textos, nós vamos ver que por que Jesus perdoou a mulher pecadora, porque Jesus curou aquele paralítico num sábado, os religiosos, os escribas e os fariseus, eles decidiram e colocaram em prática um plano para matar Jesus. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Então pense comigo agora, este povo aqui, eles amam Deus, eles são religiosos, eles são praticantes do judaísmo, eles esperam o Cristo, eles confessam a sua palavra, eles conhecem as profecias, eles sabem tudo a respeito de Deus, é o povo mais informado a respeito de Deus na face da terra. No entanto, eles decidem matá-lo. Como que alguém ama alguém, espera por alguém, acredita nele, reverencia, pratica a religião e sofre uma pane mental, uma confusão espiritual, são arrastados e mergulhados em trevas tão densas que eles decidem matar a pessoa que eles amam, que eles adoram, que eles esperam, que eles veneram, que eles acreditam nas suas promessas. Eles querem matá-lo agora, eles decidem matá-lo e eles vão matar o Deus homem. Ele veio para eles, eles estão esperando por ele, ele prometeu que viria para eles creem nele, e agora ele veio, ele se humanizou, está entre eles, mas parece que uma nuvem negra, densa, ocupa a mente deles, a alma deles, eles são arrastados por uma cegueira, por um distúrbio, por uma confusão, e eles não conseguem mais entender que ele é Deus e decidem matá-lo. Bom, isto só é possível porque eles estavam em trevas. Então, no escuro, ninguém reconhece ninguém. Então, na verdade, este povo conhecia as profecias, conheciam as palavras, conheciam as mensagens, mas não conhecia ele. Por isso, eles estão confusos. É como se estivesse num lugar escuro, e num lugar escuro qualquer um pode matar qualquer um. Ninguém reconhece ninguém. Ou então eles estão passando por uma confusão mental, por uma pane geral, que eles não conhecem, mas eles não sabem nem onde estão, e nem com quem estão falando. Eles se perdem espiritualmente na sua religiosidade e tomam a estúpida decisão de, sendo o povo de Deus, matar Deus. Jesus é Deus. É claro que não é possível matar Deus. O único lugar que você pode matar Deus é em você e para você. Foi o que eles fizeram. Eles mataram Deus neles e para eles. Eles vão fechar para eles a porta do céu.
eles vão fechar para eles as oportunidades de Deus, as promessas de Deus, o amor de Deus, e Deus não será mais possível para eles por causa da atitude deles. A Bíblia revela que isso foi uma astuta cilada do diabo, uma mente diabólica com um plano tão ardiloso, tão venenoso, tão letal, que usa a própria religião para confundir a mente dos religiosos e levar o povo de Deus a se revoltar contra Deus. Ultimamente, nós temos assistido, no nosso meio, a sociedade assustada por causa da criatividade das mentes criminosas. Todo mundo com medo, todo mundo assustado, todo mundo preocupado. É a mesma mente criminosa diabólica, que ele rouba da sociedade a paz, as riquezas, o viver, e rouba da pessoa a sua herança eterna, a sua fé, as promessas, a fidelidade. Porque tem essa capacidade de armar, de criar. Tem esse poder de criar situações, de enganar as pessoas e embaraçar a vida delas, a tal ponto delas não serem reconhecidas como lúcidas pelos seus próprios atos. Porque como pode o povo de Deus, que ama Deus, que espera por Deus, que professa Deus, que morrem por Deus. Este povo aqui que decidiu matar Deus, é um povo que muitas vezes se deixou chacinar. Se ofereceram para a morte muitas vezes por Deus. Como que uma nação que dá sua vida para Deus, num outro momento decide matar Deus? O que houve com eles? Numa pequena análise, não precisa ser muito profunda, nós vamos ver que o problema deles era pecados escondidos, pecados favoritos, pecados prediletos. Coisas que eles queriam muito, amavam muito, e nem para Deus eles queriam abrir mão disso. E eu acabei de dizer na introdução, qual é o critério de Deus contra o pecado. Como é que Deus trata qualquer pessoa quando ela aceita o pecado na sua vida. O próprio Filho de Deus, quando ele assumiu o meu pecado, veja o que aconteceu com ele na cruz do Calvário. Quer dizer que Deus não amava Jesus? Não, ali está revelado as duas grandes mensagens da Bíblia. O quanto Deus ama o pecador e o quanto Deus odeia o pecado. Quem me entendeu, diga amém. Na visão de João, capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o assunto é pecado, cuidado. Cuidado com o manuseio, cuidado com a interpretação, cuidado como você lida com isso. Isso tem consequências eternas. Não se engane atrás de uma Bíblia, atrás de uma religião. Eu estou falando de gente aqui que dava um banho na gente de religiosidade. Estou falando de gente que dava a sua vida por Deus. Estou falando de gente que praticava uma religião que nós não vamos encontrar uma com tanto rigor nos dias de hoje. Mas eles brincaram com isso que a Bíblia chama de pecado, que é onde é a raiz de todo o mal, é a origem de toda a maldição, é o que levará toda e qualquer pessoa ao juízo. Porque Deus abomina, Ele odeia o pecado. Então, cuidado com relações, com convívios. Se você der uma olhadinha para a Bíblia, buscar na sua memória, você vai ter uma ideia da quantidade de vítimas, de pessoas boas, maravilhosas, reis, governos, homens, mulheres, gente brilhante, que foram vitimadas por causa do pecado. Brincaram com ele, acalentaram ele, acobertaram ele, deram a ele um carinho, uma preferência, um favoritismo, porque entenderam que é um só, vai passar desapercebido, não é algo assim que chama atenção, não é algo que recebe
do coração do próprio hospedeiro algum tipo de rejeição e foram vítimas do pecado que eles amaram e acobertaram. Quando Deus diz que ele olhou para Jesus e falou: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas foi para vir falar para vocês que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi que eu nasci. Sabia que João Batista veio ao mundo simplesmente para introduzir Jesus ao mundo? Morreu novo, morreu com morte trágica e morreu feliz. Ele falou: não, eu vim para isso e o meu gozo está cumprido. Ou ninguém fica com pena de mim. Nasci para isso, vim para isso, vim para mostrar para vocês quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E apontou para Jesus. O termo grego para tira o pecado, tirar ali, são duas palavrinhas. A primeira é airo, que quer dizer carregar, remover para tirar a culpa, para não punir. Deus deixando claro para a humanidade, usando todos os profetas, enviando João Batista, depois enviando Jesus, que ele não quer punir. Que ele não quer ninguém culpado diante dele. Por isso ele enviou alguém para carregar, remover, levar com ele. Levar todo o pecado. Lá na cruz. Para que você não se apresente culpado. E uma vez não tendo culpa em Jesus, você não tem punição, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o primeiro termo é esse. O segundo é a amartia, que dá origem à doutrina da amartiologia, a doutrina do pecado. Também tirar é traduzido por amartia, que quer dizer errar o alvo. Sempre no sentido moral. Então a amartia está dizendo que o homem, ele erra por ação, por omissão e por pensamento. E Jesus veio para tirar. Ele veio para que você não erre o alvo, nem na sua mente, nem nas suas ações e nem nas suas omissões. Falou: esse é Jesus, ele veio para isso, para carregar o pecado, para tirar a culpa e para não ter punição. Ele veio também para que você não erre na sua caminhada da sua vida, para que você não erre o alvo, nem no pensamento, nem nas suas ações e nem nas suas omissões. Foi para isso que ele veio. E Jesus veio para tirar o erro, veio para tirar o homem do escuro e veio para tirar o homem do engano. No entanto, depois que ele ilumina uma vida, parece que muitas pessoas, eles começam a brincar com esta coisa perigosíssima chamada pecado. Que a gente não gosta muito de falar sobre isso, porque nós somos pecadores, e tem certos pecados que são deliciosos, tem certos pecados que são lucrativos, tem certos pecados que encontram livre trânsito no nosso meio. Então esse não é um assunto que a gente gosta muito, mas nos ilumina, nos abençoa. Então eu vou usar esses dois textos para nós entendermos o que João está dizendo a respeito de Jesus. A mulher pecadora, ela foi apanhada em flagrante ato de adultério. Jesus estava assentado, ensinando os discípulos, e chegaram os religiosos e apresentaram uma mulher, estava todo mundo assentado, colocaram ela em pé diante dele, e falou: Senhor, essa mulher aqui, ó, está em flagrante ato de adultério, aqui estão as testemunhas. E Moisés, que recebeu a lei de Deus, falou que tais pessoas têm que ser apedrejadas. E o Senhor o que vai dizer? Jesus escrevia na areia, a mulher não se defendeu, ela assumiu sua culpa. A mulher era só uma peça da armadilha, porque ninguém adultera sozinho, mas o homem não foi apresentado. Talvez ele estivesse ali entre eles, talvez ele foi até contratado para conduzir aquela prostituta num ato de prostituição, para flagrá-la de propósito,
porque o grande objetivo era matar Jesus. Eles tinham decidido que ia matá-lo. E eles precisavam colocar ele numa situação para falar: pecou, tem que morrer. E qualquer decisão que ele tomava ali, ele teria uma sentença de morte sobre a cabeça dele. Ou ele se levantaria contra os religiosos que o apedrejariam, ou ele se levantaria contra Roma, que tinha o direito da pena capital, e morreria também. E Jesus não responde, escreve na areia, e eles insistem. E aí? Como é que vai ser? Não se tratava de nada anormal, era comum pessoas morrerem apedrejadas, quando eles transgrediam a lei. Era previsto em lei, era lei de Deus, e quando alguém transgredia, a pessoa nem advogava, ele aceitava que ele ia morrer e acabou. Tanto é que a mulher não se defende, ela não reluta, ela não fala nada, ela está quieta, ela assume a sua culpa. E como eles insistiram, Jesus falou assim: então tá bem, vamos cumprir a lei. Aquele que está sem pecado, seja o primeiro, pode puxar a fila, atire a pedra. E eles vão soltando as pedras, e vai saindo um a um, e diz o texto que eles estavam sendo condenados pela própria consciência deles. Nesse momento, Jesus pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Ele falou: então nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então veja bem, antes e depois de Jesus ser o Senhor de alguém. Até aquele momento ali, Jesus não era o Senhor daquela mulher que até então era uma prostituta. Mas naquele momento que ela entende que ela vai morrer, porque o pecado da prostituição estava na vida dela, ela não tinha como se defender, e estava previsto em lei, ela vai morrer. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas quando os homens vão embora e Jesus pergunta para ela pelos acusadores, ela reconhece o senhorio de Jesus e o chama de Senhor. Ela falou: ninguém, Senhor. Antes de Jesus ser o Senhor de alguém, todos estão diante de Deus em flagrante delito de pecado. Se Jesus não é o seu Senhor, se você não é servo dele, se você não pode chamá-lo de Senhor, então, aos olhos de Deus, quem olha, se Deus olhar para você e não ver Jesus na sua vida, você está em pecado. E se for para matar essa mulher que é pecadora, pelo mesmo critério que ela vai morrer, eu tenho que matar todo mundo. Porque aos olhos de Deus todos estão em pecado. Então Deus ia dizer uma palavra e ia tirar a vida de todos os seres humanos da face da terra. Como se desconectasse a nossa vida da tomada. Numa única palavra, Deus ia matar todo mundo que está em flagrante pecado, aos olhos deles, e todos morreriam. Porque a Bíblia é muito clara que se alguém for condenado em um item da lei, se alguém for transgressor de um item da lei, ele é condenado em toda a lei. Você vai ler isso também em Tiago 2:10, ele diz: se você guarda toda a lei e tropeçar num só item, você é condenado em toda a lei. As pessoas que estão condenadas hoje, nem todas transgrediram o mesmo artigo que está previsto em lei. Não, aquilo que foi legal para um é legal para o outro, aquilo que um praticou, o outro não praticou, mas o texto diz que aos olhos de Deus, se a pessoa transgredir um único mandamento, ele é condenado em toda a lei. Portanto, se ele tem culpa em algum único pecado, ele recebe toda a sentença que Deus determinou sobre o pecado, e então Deus teria que matar todos. Se Deus não mata todos, então ele vai dar uma oportunidade para todos. E a oportunidade que ele vai dar para todos é para todos. Aquelas pessoas que você acha, não, essas não pode ter uma oportunidade. Elas terão uma oportunidade de Deus, porque aos olhos de Deus todos estão em flagrante delito. Então aquilo era um absurdo. Os discípulos da igreja primitiva, durante muito tempo, não liam este texto. Algumas versões
esse perdão de Jesus à mulher pecadora chegou a ser tirado de alguns originais. Porque era um absurdo Jesus não condenar aquela mulher que foi apanhada em flagrante ato, e ela estava ali com testemunhas, e Jesus, sendo o Cristo Salvador, falou assim: olha, eu também não vou te condenar, não. Você só vai precisar ir embora e não pecar mais. Quem me entendeu, diga amém. Essa é a mensagem de Jesus. Simples de entender. Depois que Jesus é o teu Senhor, não importa qual era, ou qual foi, ou qual é a sua culpa. Ele não mata você pelo mesmo motivo que ele não mata todo mundo. Ele perdoa você pelo mesmo motivo que ele perdoa todo mundo. O que não dá para entender é que tem pessoas que depois que Jesus é o Senhor delas, elas ainda não querem se libertar de alguns pecados. Quem está me entendendo, diga amém. Hoje nós vivemos num tempo que o homossexual, ele aceita Jesus, ele cria uma Bíblia, ele monta uma igreja, e ele concorda com um monte de coisa, mas ele não quer deixar de ser homossexual. Ele entende que ele tem que continuar sendo. E Deus é para todos. E pelo mesmo caminho, o traficante teria que continuar traficando, o assassino teria que continuar matando, o ladrão teria que continuar roubando, o adúltero teria que continuar adulterando, o idólatra tinha que continuar na sua idolatria, o ladrão continuava roubando, o mentiroso continuava mentindo, e a Bíblia seria uma grande falácia. Aí quando você diz de algum pecado específico, alguém diz que você é radical. Não, é uma mensagem para todo mundo. É um critério único. É o arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. E uma vez que você se arrepende, se houve arrependimento que você praticava, você não pratica mais. É um absurdo ele falar para uma mulher naquela situação: eu não te condeno mais. Não, não é absurdo. Absurdo é algumas pessoas que depois que dizem que Jesus é o seu Senhor, eles continuam com alguns pecados que eles tinham antes de Jesus e entendem que nesses Deus não deve tocá-los. Eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo com eles mesmos. São chamados de pecados preferidos. Ou nós os vencemos na cruz, ou nós seremos condenados por qualquer tipo de pecado. Tiago disse assim: olha, você não adultera? Muito bem. Você faz acepção de pessoas? É a mesma lei. Você olha para o rico e dá um tratamento, e olha para o pobre e dá outro? É a mesma lei. Você não furta, mas comete qualquer outra coisa? São iguais. E quando você pensa num pecado favorito, aquele um que você ama preferencialmente, e que você vai dizer: desse eu não largo jamais, parece que fica muito radical quando fala você vai ser condenado em toda a lei. Para isso, então, precisa-se criar uma Bíblia particular, uma religião particular, uma interpretação particular, mas já não é mais o Evangelho de Jesus, é um engano, que vai trazer uma confusão mental, que vai trazer uma pane, um engano diabólico, e vai chegar ao ponto dessas pessoas viverem o que viveram os religiosos da época de Jesus, dizendo: Deus, eu amo Deus, eu quero Deus, eu morro por Deus, e ferindo Deus e matando Deus. Como que uma mente pode chegar nesse ponto? Quando ela perde o contato com a luz. Quando que ela perde o contato com a luz? Quando ela aceita, por ela mesma, por uma decisão própria, que ela não quer se arrepender e nem abrir mão de alguns pecados. Antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, Deus usou o profeta e disse assim: olha, as vossas iniquidades fazem divisão entre vocês e o vosso Deus.
E os vossos pecados fazem com que eu vire o meu rosto e não os ouço. Não é porque eu não tenho poder, não é porque eu não ouvi, não é porque a minha mão está doente, é porque os vossos pecados. Qual pecado? Tem algum pecado do que Jesus não tem poder sobre ele? Tem. Qual? Aqueles que não são confessados e abandonados. Eles ficam vigentes. Eles ficam atuantes. Eles ficam destruidores. E isso vai trazer uma perturbação, uma pane na cabeça da pessoa, no sentido espiritual, que vai chegar a viver esse absurdo. Ama Deus, conhece a palavra de Deus, pratica a religião de Deus, fala de Deus o tempo todo. No entanto, eles querem destruir Deus. Decidiram. Dois momentos na vida, antes de Jesus ser o seu Senhor e depois de Jesus ser o seu Senhor. Antes de Jesus ser o seu Senhor, a misericórdia de Deus está sobre a tua vida. Ainda que muitas pessoas religiosas não aceitam este perdão, ele é insondável. Deus ama e ama sem distinção e perdoa pessoas que nós não perdoaríamos. Ele perdoa e acabou. Pelo mesmo motivo que ele perdoa a todos. Agora, depois que Jesus é o seu Senhor, palavra dele, agora você não pode viver mais essa vida. Pelo mesmo motivo que ele diz isso para todo mundo. E se a pessoa insistir, vai acontecer com ela o que aconteceu com tantas milhares de pessoas na história da humanidade. O homem do capítulo 5 é a mesma coisa. Jesus passou lá no tanque de Betesda, ele não tinha que passar por ali, ali não era o caminho para Jerusalém, ele passou por ali de propósito, curou aquele homem que estava ali há 38 anos, encontrou com ele nos dias seguintes, e falou assim, olha, agora você já está curado. Então, não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Pense comigo, o que pode ser pior do que ficar 38 anos numa cama? 38 anos numa cama. O que poderia ser pior? Bem, o pior é que a grande maioria que já foram agraciados por Deus e até testemunharam de Deus, foram em algum momento demovidos da sua fé, da sua fidelidade, da sua esperança. E isso é pior do que qualquer cura. Isso é pior do que qualquer sofrimento, porque se trata de sofrimento eterno. Então, antes da gente pensar que absurdo que Jesus disse, como que se ele cometer um pecado, ele vai sofrer uma coisa pior do que ficar 38 anos numa cama? Isso é natural, acontece o tempo todo. Não tem absurdo nenhum. É gente que num tempo experimentou milagres de Deus, testemunharam de Deus, Deus foi uma realidade na vida deles, mas por algum motivo, eles voltaram a pecar. Esqueceram desse avisozinho, olha, não peques mais. Ele não falou não deixe de ser pecador, porque não tem como. Mas ele disse, não volte para a sua vida velha. A ação da rebeldia, do pecado original, do diabo, foi anulada na sua vida. Jesus já é seu Senhor. Então não volte, porque senão vai acontecer com você coisa pior. A prostituta sabia o que é não peques mais. Não é eu que vou falar para ela, não é eu que vou falar para você, não é que você que vai falar para mim, ninguém vai falar para ninguém, ninguém cuida da vida de ninguém. Ela sabia exatamente o que é que Deus estava dizendo para ela, olha,
não faça mais isso. Agora era com ela. Judas Iscariotes, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ele sabia exatamente o que Jesus estava dizendo quando Jesus olhou para ele e falou: amigo, o que você tem que fazer, faz logo. A gente que está de fora fala: que conversa é essa? Judas sabia. Está aí no teu coração, está escondido. Você sabe o que você quer fazer. Você sabe o que você vai fazer. Então faça logo. Já decidiu fazer? Ele sabia. O homem do tanque sabia exatamente o que Jesus estava falando para ele. Eu não sei. Será que ele ficou paralítico 38 anos porque ele cometeu algum grande pecado? Será que foi o pecado dele que deu origem à sua enfermidade? Eu não sei. O texto parece indicar alguma coisa dessa natureza. Mas não sabemos. Isso não está dito. Não é para a gente dizer. Mas o que está dito é que ele sabia exatamente o que Jesus estava dizendo para ele. Ele falou: olha, Deus te alcançou. Você sabe o privilégio que é Deus te alcançar? Escrever o teu nome no livro da vida, chamar Jesus de Senhor. Você sabe quantas milhares de pessoas passam por este mundo e não têm essa oportunidade? Aconteceu com você. Jesus passou exatamente onde você estava, indo para a condenação eterna. E Ele te curou, Ele te salvou, Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Então agora, não faça mais o que você fazia. Não é eu que vou te falar: pastor, qual que é o meu pecado? Eu não sei. Eu posso saber do meu. Aquilo que Deus fala ao meu coração. E você sabe o que é que Deus está falando com você. Não faça mais isso. Para que não te aconteça coisa pior. O homem das pedras nas mãos, aqueles que estavam com pedras para tirar, eles sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo quando ele falou assim: nem eu te condeno. Diz que a consciência deles pesou. E quando a consciência pesou, eles abriram as mãos e as pedras caíram. E eles foram saindo um a um. Ou seja, cada um deles sabia porque estava com pedras nas mãos, e eles entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo quando ele disse: olha, quem aí não está em pecado, vamos lá. Vamos cumprir a lei de Moisés. Pode atirar a pedra. Eles sabiam. Eu não sei o que eles tinham praticado. Por que eles não atiraram a pedra? Ah, nós sabemos que eles estavam em flagrante delito aos olhos de Deus. Mas na consciência deles, Deus foi convencendo um por um deles que eles não podiam atirar aquela pedra. O único que podia atirar a pedra ali era Jesus. Ele falou: eu não vou te condenar. Em vez de te condenar, eu vou te dar uma palavra: vai e não peques mais. Vai viver a sua vida rumo à eternidade, não peques mais. Cada um deles sabia. O jovem rico, quando ele falou para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, e Jesus falou para ele assim: olha, vai e vende tudo que tem, dá para os pobres, será um tesouro no céu. Muitas pessoas pensam que isso é uma lei para todo mundo, que seguir Jesus você tem que pegar tudo que tem e vender e dar para os pobres. Não, Deus não falou isso para duas pessoas, falou para uma só. Então ele sabia exatamente o que é que Jesus tinha dito para ele. Porque tem muita gente que pode seguir Jesus sem vender nada, mas ele não podia. O que ele possuía exercia uma influência maligna na vida dele, e ele pediu para Jesus que ele queria entrar na vida eterna. E Jesus falou assim: olha, você conhece os mandamentos? Conheço. Pratico isso a minha vida inteira. Sei de cor. Diz que Jesus o amou. Falou: está te faltando uma coisa. Você tem que se livrar do que você tem. Isso aí está te destruindo. Isso vai te destruir. Mas o que ele tinha era
algo muito favorito, era amado com preferência. Ele abaixou a cabeça, ficou triste e foi embora. Rejeitou as riquezas espirituais, porque tinha alguma coisa guardada no coração dele, da qual ele não queria abrir mão, mas que ele entendeu Jesus falando para ele: olha, você precisa se livrar disso. E foi uma palavra falada com amor. Jesus não pediu para ele, falou assim: olha, se livra disso, dá isso daí. E você vai entrar no céu, e vai ter um tesouro no céu. E ele dispensou. E foi embora. E outros textos. Jesus passou por Gadara e curou todos os enfermos lá. Só que lá tinha um homem que era endemoniado, era um terrível. Jesus expulsou o demônio dele, e o demônio entrou nos porcos, e os porcos eram muitos, 2.000 porcos. Endemoniados, eles foram precipitados no abismo e morreram, e os porqueiros foram lá e falou para Jesus: vai embora daqui. Eles estavam dizendo para Jesus: livra-nos dos nossos demônios, mas não toque nos nossos porcos. Liberta-nos dos nossos medos, mas não mexa nos nossos pecados. Me livra dos enganos das trevas, mas não mexa nas minhas trevas. Quem está me entendendo, diga amém. Assunto seríssimo. Isso aqui levou muita gente boa para a perdição. Porque eles entendiam: uma vez que eu sou religioso, uma vez que eu falo em Deus, uma vez que eu sei de Deus, eu acho que, mesmo que seja pecado, nós achamos que Deus vai tolerar o pecado como a gente tolera. Nós achamos que Deus vai ter com o pecado o mesmo carinho que a gente tem. A gente desconhece o Deus da Bíblia. Por que você acha que Jesus está dizendo na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele é o Filho de Deus amado, que Deus já havia bradado do céu: este é o meu Filho que eu amo, que eu tenho prazer. E não o livra, por causa dos meus pecados que estavam lá. Se os meus pecados, quando estava lá em Jesus, trouxe morte para Ele, você pode imaginar esses pecados na minha vida, sem Jesus? Qual é a minha sorte? Qual é a sorte de quem quer que seja? Então, queridos, quando a Bíblia diz: não peques mais, é um evangelho que é para todos. Pode ser traficante, pode ser bandido, pode ser homossexual, pode ser assassino. A pessoa, ela é amada por Deus com o mesmo critério. A gente fica pasmo de ver até onde Deus vai pelo pecador. Nunca ninguém imaginou na história da humanidade, naquilo que estava revelado, que Deus chegaria ao ponto de se humanizar e virar aquela vergonha na cruz por um pecador que Ele poderia substituí-lo com um estalar de dedos. Como que alguém dá tanto por nada? O motivo é amor. Ele amou. Amou a ponto de sofrer os horrores da crucificação de seu filho para nos ver livres do pecado. Mas o coração de Deus se enche de ira quando nós, depois de sermos alvos de tão grande amor, amamos o pecado que Ele tanto odeia. Acalentamos, escondemos, encobrimos. Então é verdade que Deus ama pecadores, mas qualquer pessoa de qualquer prática mundana neste mundo, uma vez que ele identifica que alguma coisa é pecado e que Deus não se agrada, que está revelado no Evangelho, livre-se dessa desgraça. Não aceita isso na sua vida. Tenha misericórdia de você mesmo. Não se engane com religião. Olha o que a religião fez com os religiosos da época de Jesus. Gente que ama Jesus, que dá vida por Jesus, porque Ele é o Cristo. A grande
mensagem espiritual do Antigo Testamento é o Cristo que viria. E olha o que a religião fez com eles. Eles estão lá todos agora decididos a matar Cristo. Vítima de trevas densas, de enganos profundos, vivendo uma verdadeira pane na mente deles, no espírito deles, na alma deles, confundidos na sua própria religião. Qual o motivo? Falta de Deus. Por que Deus se foi? Por causa dos pecados encobertos. Não é por causa dos pecados que eram grandes, por causa dos pecados encobertos. Nunca Deus puniu alguém porque ele era um grande pecador. Não há pecado que o sangue de Jesus não tenha poder sobre ele. Quem me entendeu, diga amém. Não é o problema do pecado. O problema é da pessoa esconder os seus pecados favoritos. Isso traz e ainda trará muitas vítimas, porque eles sabem exatamente o que Deus está falando para eles quando eles dizem: não peques mais. Nós estamos vivendo num tempo, queridos, que você está vendo em nome da religião coisas absurdas acontecer. Coisas doidas. Você fala: não, isso não é povo de Deus. As pessoas não estão praticando isso com a Bíblia aberta. Isso não é um culto a Deus. Isso não é um pregador, isso não é uma mensagem. E é isso que está acontecendo. Aí você pergunta: qual o motivo de ter tanto ataque a Deus? Tanto ataque a Jesus, ao Espírito Santo, ao Evangelho, ao culto, a tudo que se chama de Deus? Porque o povo está vivendo essa confusão, essa pane. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, o motivo é pecados encobertos. Pecados favoritos, amados preferencialmente. E as pessoas entendem, por algum motivo, que na vida deles, uma vez que eles gostam desse pecado, uma vez que ele é bom, uma vez que ele é lucrativo, uma vez que ele é prazeroso, uma vez que ele entende que desse ele não quer abrir mão, por algum motivo, ele acha que na vida dele não vai dar nada. E não falta mensageiros para te dizer que não tem problema. Não falta igreja para falar que se não der para você conviver com a Bíblia aberta, crie outra. Invente outra, interprete do seu jeito. Mas o Evangelho de Jesus, ele é limpo, ele é claro. Deus ama incondicionalmente, mas Deus não pode conviver com o pecado. O pecado trouxe a desgraça que trouxe para a humanidade. O pecado trouxe dor ao coração de Deus, ao ter que permitir a morte de seu filho. Trouxe dor ao coração de Jesus ao assumir os nossos pecados e morrer por eles na cruz do Calvário. Então não tente arredondar ele na sua vida. Trate pecado como pecado. Uma vez que a Bíblia diz que é pecado, entenda que ele é perigosíssimo, que ele traz consequências eternas, que ele deve ser encarado como tal, que ele vai impedir você de viver a lucidez da revelação de Deus, que ele vai trazer essa confusão mental da pessoa pensar que está servindo a Deus e adorando a Deus, e ele está exatamente destruindo Deus no único lugar que ele pode destruir na vida dele. Eles queriam matar Jesus, mas eles mataram Jesus só para eles. Só neles. Jesus continuou sendo Jesus, curando, libertando, salvando, fazendo alegrias acontecer no reino dos céus, mas na vida deles que foram confundidos por causa dos seus pecados pessoais. Daquilo que eles acalentaram na vida dele, e sendo avisado por profetas, por palavras, por mensageiros, eles não abriram mão dos seus pecados. Ficaram sem Deus. E uma vez sem Deus, mergulharam em densas trevas. Foram vítimas de um profundo engano. Irmãos, eu quero encerrar dizendo, olhem para mim, os dias são maus. Os dias são maus. O engano que paira sobre a face da terra é sem precedentes.
Em nome de Deus. Em nome de Jesus. Mas são enganos diabólicos. São enganos de uma mente tão diabólica que ela não pode ser percebida pela mente humana. Nós precisamos da luz do Evangelho, da revelação do Espírito Santo. Eu e você precisamos todos os dias da luz do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quem me entendeu, diga amém. Se o Espírito Santo de Deus não nos iluminar, nós vamos nos confundir. Nós vamos nos perder. Dá uma olhada no mundo à sua volta, veja as coisas acontecendo. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não temos uma religião melhor do que ninguém. Religião só confunde. A única coisa que vai nos fazer vencer o mundo é a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa entrega. É as promessas de Deus, é o nosso relacionamento com Deus. E Deus não tem problema de se relacionar com o pecador. Deus não se relaciona com pecado. Pecador Deus ama. Pecador Deus procura. Pecador Deus quer abraçá-los, envolvê-los, amá-los, integrá-los. Jesus disse: eu vim procurar as ovelhas perdidas. Eu vim procurar pecadores. Esse não é o problema. Não se preocupe com as suas fraquezas. Mas Deus não coabita com o pecado. Uma vez que o Espírito Santo te mostrar qualquer coisa que é um pecado na sua vida, livre-se dele. E você não precisa perguntar para ninguém. Fale com Deus, Ele vai falar com você. Quem me entendeu, diga amém. Fale com Deus. Diga: Deus, eu não quero viver no pecado. E uma vez que você não quer, Deus também não quer. Ele vai te libertar do poder do pecado, da prática do pecado, do engano do pecado. E vai se estabelecer uma comunhão do Espírito Santo de Deus na sua vida. E cada vez que as trevas te cercarem, a palavra de Deus te iluminará. Cada vez que as armadilhas satânicas se fizerem, o Senhor te revelará. Cada vez que o inimigo te cercar, o Senhor te protegerá. E você viverá a sua vida seguro todos os dias da sua vida, porque o Senhor é com você. Porque o Senhor não tem problema de se relacionar com pecadores. O que Deus não suporta é pecado. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.